Ele parecia tão comum, um homem quieto, insignificante. Andrei Chikatilo, um professor, um homem de família. Ninguém suspeitava. Um monstro se escondia à vista de todos. Chikatilo vivia uma vida dupla. Exteriormente, um cidadão exemplar. Interiormente, consumido pela escuridão. Ele ansiava por algo mais, algo sinistro, um desejo que ele não conseguia controlar. Suas vítimas, jovens, vulneráveis, atraídas para a morte. Ele atacava os inocentes, os esquecidos. Suas famílias jamais esqueceriam. Nascido em tempos de fome. Testemunha da brutalidade. A Segunda Guerra Mundial o marcou. Os horrores nunca o abandonaram. Eles inflamaram, transformaram-se. Ele viu coisas que nenhuma criança deveria ver. A violência tornou-se enraizada. Sua psique, para sempre alterada. Uma semente de trevas plantada. Fome, morte, destruição. Estes se tornaram seus companheiros. Sua família, vítima da mão cruel da guerra. O menino carregava o peso, um peso que o esmagaria. E aqueles ao seu redor. Seus desejos se manifestaram. Impulsos distorcidos que ele não podia ignorar. O monstro interior, libertado. A matança começou. Ele buscava libertação. Uma forma de exercer controle. Suas vítimas, objetos, seu playground, as áreas florestais perto de Rostov. Ele se deleitava com o poder. A vida se esvaía de seus olhos. Ele se sentia vivo, no controle. Mas a sensação era passageira. O monstro precisava de mais. Seu território de caça, o Oblast de Rostov. Um lugar de indústria e trânsito. Linhas ferroviárias cruzavam a região, conectando cidades e vilas, e suas vítimas. Ele escolhia aquelas que viajavam sozinhas, presas fáceis, atraídas com promessas de ajuda, ou arrastadas para a mata. Seus gritos silenciados pelas árvores. As autoridades estavam perplexas. Um assassino entre eles, atacando os inocentes. A contagem de corpos aumentava. O medo tomava conta da região. Quem seria o próximo? Seção 5. Um padrão. Emerge. As mortes continuaram, cada vez mais brutais. Cada cena de crime mais perturbadora que a anterior, deixando a cidade em um estado de constante medo e ansiedade. Os detalhes, horríveis demais para imaginar. As autoridades buscavam respostas. Um motivo. Um padrão emergiu. Vítimas jovens. Muitas eram fugitivas. A polícia estava sob pressão, com a mídia e o público exigindo justiça. Órfãs. Os esquecidos. Crianças que já haviam sofrido tanto, agora se tornavam alvos de um predador implacável. A sociedade começou a questionar como essas crianças poderiam ter sido protegidas. Seus corpos encontrados perto de linhas ferroviárias. Mutilados. Os soviéticos mantiveram segredo, sem pânico. A censura era rigorosa, mas os sussurros eram inevitáveis. Mas os boatos se espalharam. Histórias de um monstro à solta, um assassino que não tinha piedade. A cidade estava em alerta máximo, o medo permeava o cotidiano. Cada sombra, cada ruído era motivo de alarme. As ruas, antes movimentadas, agora estavam desertas ao cair da noite. Os pais mantinham seus filhos por perto. Ninguém queria arriscar. A segurança das crianças tornou-se a prioridade máxima. O açougueiro de Rostov estava à solta. E ele estava faminto. Cada dia que passava, a ameaça parecia crescer. E a cidade se perguntava quando e onde ele atacaria novamente. Seção 6. Pistas falsas e frustração. A investigação se arrastava. Anos se passaram. As mortes continuaram. Cada pista parecia promissora, mas logo se revelava um beco sem saída. A equipe de investigação estava exausta, mas não podia desistir. A pressão da mídia e do público era imensa. Pistas falsas e becos sem saída atormentavam as autoridades. A frustração aumentava. Eles tinham um suspeito. Um homem que confessou. Mas a confissão não se sustentava. Ele não sabia detalhes cruciais dos crimes. A equipe estava de volta à estaca zero. A frustração era palpável. Mas era uma falsa esperança. Os assassinatos continuaram. Cada nova vítima era um golpe devastador para a equipe.
As manchetes dos jornais eram implacáveis, criticando a ineficácia da polícia. A pressão para encontrar o verdadeiro assassino era esmagadora. O verdadeiro assassino ainda estava à solta. A pressão aumentava. As autoridades estavam desesperadas. Reuniões intermináveis, conferências de imprensa tensas e noites sem dormir se tornaram a norma. A equipe sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam de um avanço. Eles precisavam pará-lo. Cada nova pista era analisada minuciosamente. A equipe estava determinada a encontrar uma conexão, um erro, algo que pudesse finalmente levar ao assassino. Mas o açougueiro de Rostov estava sempre um passo à frente. Ele conhecia os movimentos da polícia, antecipava suas ações. A caçada continuava, e a sensação de desespero crescia. A cidade vivia com medo, esperando que a justiça finalmente prevalecesse. Seção 7. O homem errado. A pressão para encontrar o assassino era imensa. Eles precisavam de alguém para culpar, para aliviar o medo do público. Um homem inocente se tornou um bode expiatório. Ele era doente mental. Um alvo fácil. Forçado a confessar. As autoridades pensaram que tinha acabado. Eles estavam errados. O verdadeiro assassino observava, divertido com a incompetência deles. Ele continuou seu trabalho horrível, seus impulsos sombrios inabaláveis. A contagem de corpos aumentou. Seção 8. A máscara cai. Chikatilo cometeu um erro, um descuido. Ele foi parado pela polícia, interrogado. Mas ele não levantou suspeitas. Não no início. Ele disse seu nome, Andrei Chikatilo, um nome que não significava nada. Até mais tarde, quando descobriram seu passado. Sua ficha. Ele estava conectado a uma investigação anterior. Seu nome, em uma lista. Uma lista que eles haviam ignorado. A rede estava se fechando. Seção 9. Legado de terror. O reinado de terror de Chikatilo havia terminado. Ele confessou seus crimes. Mais de 50 assassinatos. Os detalhes, arrepiantes. Seu julgamento, um espetáculo. Ele foi considerado culpado, condenado à morte. Durante o julgamento, a sala do tribunal estava cheia de tensão. As famílias das vítimas assistiam, buscando justiça. A mídia cobria cada momento, transformando o julgamento em um evento nacional. Chikatilo, muitas vezes chamado de o açougueiro de Rostov, não mostrou remorso. Suas confissões foram detalhadas e perturbadoras, revelando a extensão de sua crueldade. Executado em 1994. Sua execução foi rápida, mas o impacto de seus crimes duraria para sempre. A notícia de sua morte trouxe um alívio sombrio para muitos, mas também deixou um vazio de perguntas sem resposta. Como alguém poderia cometer tais atrocidades? O que levou Chikatilo a se tornar um dos assassinos mais notórios da história? Seu nome se tornou sinônimo de maldade, um monstro desmascarado. As imagens de Chikatilo, com seu olhar frio e sem emoção, se tornaram icônicas. Ele era o rosto do mal, um lembrete constante dos horrores que ele infligiu. A sociedade lutava para entender como alguém poderia ser tão desumano. Seus crimes deixaram uma marca indelével na União Soviética. A nação estava em choque, tentando processar a magnitude dos crimes. As autoridades foram criticadas por não terem capturado Chikatilo mais cedo. O caso expôs falhas no sistema de justiça e na aplicação da lei. Uma nação para sempre marcada. A União Soviética nunca mais seria a mesma. O legado de Chikatilo era um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana. As reformas foram implementadas, mas as cicatrizes permaneceram. As famílias das vítimas deixadas para lamentar. A dor e o sofrimento eram palpáveis. Cada família tinha uma história, uma vida interrompida. O luto era profundo e duradouro. Seus entes queridos, perdidos para um monstro. A perda era insuportável. As memórias dos entes queridos eram tudo o que restava. A busca por justiça e compreensão continuava, mesmo após a execução de Chikatilo.